Na 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 na. Black hole. Se eu tô na tribus, black hole. Acordo do dream, os black hole. Em qualquer espaço, os black hole. Black hole, black hole. Agora vou pôr. Pode ficar, sou um gajo animado. Take 1, 2, né? Take 2. Ora, meus putos, estamos aqui para mais um dia. Action. Sou sempre eu a fazer estas introduções, faz tu. Não, eu sou Faz só péssimo. uma. Não, eu sou péssimo. Só uma, puto. Como é que é, pessoal? Estamos aí. Não, eu sou péssimo. Halloween. Parecia Yeah. a voz do Halloween. Então, hoje vamos falar sobre saúde mental e derivar a partir daí. Talvez saúde mental mais específica ao caso masculino, não é? Que somos dois bananas que aqui estamos. Mas pode não ser. Vamos ver onde é que nos vai levar esta conversa. Queres dar alguma introdução? Quero, mas isso assim é muito seco assim, pá. Então introduz tu, meu. Era isso que eu estava a dizer. Então, mas espera aí, ok. Eu sugeri o tema, né? Achas um tema relevante os dias de hoje? Yeah, Achas? acho um tema super relevante da saúde mental. Agora, vamos ver onde é que nos leva. Eu acho que é um tema perigoso. Perigoso? Pelo menos temos de ter cuidado com o que dizemos. Podemos ser mal interpretados. Sim, vamos ver onde é que nos leva, meu. Não é ter verdade? confiança que tipo, eu sou eu, meu. Não faço mal a ninguém, não tento fazer mal a ninguém. Eu também não Tudo o tento que eu fazer mal a disser vai ser sempre com essa perspectiva. Tipo, ninguém. nunca fazer mal a ninguém e, portanto. Mas porquê é que achas perigoso? Já lá vamos. Olha, Olha, eu gostava de começar por se calhar definir o que é saúde mental, porque eu, se for mesmo a pensar bem, eu não sei bem qual é que é a definição. Por exemplo, porque a definição de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, tipo digamos que seria uma homeostase entre o físico e o mental. Ok. Estás a ver? A cena médica para a saúde. Sim. Eu acho que é um bocado uma utopia, porque nunca vamos estar com essa homeostase perfeita. Uhum. E não sei se a saúde mental tem alguma definição também que seja assim utópica. Ou seja, o que eu estou a tentar perguntar é: a saúde mental, ou a definição de saúde mental, é tu ter sempre tudo resolvido dentro da tua mente, dentro da tua cabeça? Por acaso é uma questão interessante, nunca pensei nisso. Porque hoje em dia fala-se muito de saúde mental e trabalhamos sobre a nossa saúde mental, e isso é super importante, eu acho super relevante. Mas se eu começar pela definição de saúde mental, será que a narrativa e a visão é para termos tudo resolvido? Porque eu acho que isso é impossível. É impossível, sim. Yeah. Eu diria que saúde mental seria ter uma capacidade introspectiva de perceber o que se passa connosco. Eu também concordo contigo, mas deixa-me já dar um contraponto, fazendo um bocadinho de advogado do diabo. Eu não sei se as pessoas com maior capacidade introspectiva de perceber o que se passa com elas mesmas não são aquelas que têm a saúde mental mais fodida. Tipo aquela cena de Fernando Pessoa, tipo, que gostava de não ser assim, Sim, não ser tão pensativo, percebes? Estou a Pelo menos as perceber. pessoas mais leves que eu tenho visto na minha vida Pois, são as mais felizes, meu. mais leves, é isso. Yeah. Espero que essa pessoa não esteja a ver. Mas sim, é uma questão, as pessoas menos profundas. Sim, e às vezes até nem teve. lidam com as coisas com outra facilidade. É. É verdade. Portanto, esta questão da saúde mental acho que tem muito que se liga. Será que tem a ver, por um lado, com esta introspeção que nós estamos a falar, que eu também acho que concordo contigo, ter uma capacidade, uma inteligência emocional, tu queiras chamar, de perceber os fenómenos que lhes acontecem e lidar com isso de uma maneira positiva? Ou será que tipo a definição de saúde mental seria... Pois, qual é que é a definição? É isso, Pois, onde eu quero começar. Eu acho que sim, porque eu acho que é a capacidade de lidar com os teus sentimentos. Porque realmente pessoas mais rasas têm uma saúde mental melhor, mas é porque se calhar são bombardeadas com muito menos sentimentos. Ou com muito menos complicações, entendes? Portanto, se lidam com menos complicações, naturalmente lidam com a vida, lidam de uma maneira melhor com a vida. Mas eu não sei se elas são bombardeadas com menos complicações. Pois Acho que tem a ver com a maneira das pessoas ser, que acontece até pode acontecer muitos desastres. E há pessoas que são só mais leves. Ou seja, o que eu gostava de começar por diferenciar é se a saúde mental é a pessoa estar bem mentalmente, ou se é mais essa introspeção que nós estamos a falar. eu acho que é mais introspeção. Pronto. Então se vamos seguir essa linha, Ou trabalhar nisso. pronto. Acho que era importante a gente pelo menos definir isso, não é? Mas é assim, e é isso que eu estava a dizer, essa introspeção
vai ser, digo eu, e diz-me se tu concordas com isso, vai ser eterna. Nós vamos estar até ao ser final eterna, da vida a trabalhar na nossa saúde mental. Vai ser eterno, sim. Mas eu acho que toda a saúde é eterna, né? Tu estás todo o resto da tua vida a trabalhar na tua saúde física, né? Portanto, a questão da saúde é um bocado isso. Tu és obrigado a trabalhar nela o resto da tua vida. E a questão é, a saúde física, isso é muito fácil de entender, não é? Ou seja, não vou saltar de um prédio, não vou comer 10 kg de açúcar todos os dias, não vou estar enfiado no sofá 24 horas. Isso é fácil de entender. Yeah. A parte difícil de entender é, ok, se calhar eu tenho que também cuidar da outra parte. Yeah. Da parte mais mental, mais dos meus sentimentos, das minhas emoções. Certo. Acho que foi uma boa introdução do tema. Mas então, agora nessa linha de raciocínio, que ferramentas é que achas que nós podemos ter para trabalhar a saúde mental? Visto que temos que trabalhar ao longo da nossa vida, à simultânea da física, que temos que fazer ações específicas para a trabalharmos, que ferramentas... As ferramentas é complicado, porque é um bocado... Eu acho que é sempre um bocado uma batalha de ti contra ti mesmo. Porque ok, para a saúde física, eu sei perfeitamente o que é que tenho que fazer. Para a saúde mental, às vezes é mais cinzento. Acho que tem que ser tudo um trabalho introspectivo, tem que ser um trabalho de ti próprio. Ninguém pode fazer por ti, ninguém te pode ajudar, ninguém te pode... Quer dizer, ok, podem-te ajudar. Mas, na verdade, uma pessoa que não se queira... Eu não queria dizer tratar, mas... Ser ajudada? Não, uma pessoa que não queira melhorar a sua saúde mental não vai melhorar, independentemente da ajuda que lhe tentarem dar. E portanto tem que ser uma coisa que as pessoas querem, e para as pessoas quererem tem que saber que precisam. E eu acho que esse é o principal problema, que as pessoas não sabem que precisam. Ok, mas por esta definição que nós estamos a dar, toda a gente precisa. Eu acho que toda a gente precisa. Uns menos, outros mais, mas acho que toda a gente precisa, sim. Ok. E acho que as pessoas... Não é as pessoas... Mas... Diz. Tipo, eu quando estava a dizer esta cena das ferramentas era para ver se íamos começar a falar de psicologia e da terapia, que é um tema tão atual, e ainda bem que o é, que não tenho nada contra isso, e era isso que eu queria começar por falar também contigo. Mas, sei lá, quando estamos a falar disto que toda a gente precisa e assim, não é um bocado tipo de desenvolvimento pessoal, que é outro chavão para agora, mas tipo, sei lá, pensar 50 ou 60 anos, tipo, não achas que é só o desenvolvimento e a narrativa de cada pessoa tem com ela mesma ao longo da vida, pensar sempre em melhorar e ser um ser humano melhor? Sim, mas... E hoje em dia deu-se esse nome de saúde mental? Eu não acho é que isso existia há... Esse aware. As gerações anteriores não tinham esse... Pronto, é exatamente aí que eu queria pegar. Essa consciência sobre o tema e sobre estas definições de saúde mental ou assim. Sim. Agora a pergunta que eu faço é: achas que estamos melhores ou piores comparativamente da saúde mental com os nossos antepassados? Bem pior. Bem pior. E é contraditório. Exatamente, ou seja, se está aqui esta contradição, porque é que será que existe? Porque é que será que este aware e esta consciência sobre o tema Quer dizer, não é sinónimo a uma melhor saúde mental? eu disse bem pior e arrependi-me no segundo a seguir. Porque? Eu acho que, como há muitas pessoas que não vão ao médico porque não querem saber as doenças que têm, que não faz sentido nenhum porque a doença está lá na mesma. Havia muitas pessoas que sofriam de problemas do foro mental ou do foro psicológico que não sabiam o que eu tinha. Eu concordo contigo. Deviam existir. Chamavam outra coisa qualquer. Está maluco, está... Sim, isso concordo contigo que acho que devia existir, mas eu quando fiz a pergunta é se achas que é mais ou menos do que agora. Honestamente, não sei responder. Pois, eu também não sei os dados, mas a minha intuição, se me tivesse a dizer, é que agora estamos piores. E pode ser por muitos fatores. Falámos no podcast anterior, aquela questão da humanidade ter 3 problemas para resolver: a fome, a doença e... Recordas-me? Fome, doença e guerra. E guerra. E se esses 3 fatores estiverem resolvidos, ficamos com mais tempo e mais coisas para tudo, nomeadamente até para a depressão e para estas coisas. Então olha, vamos voltar aqui atrás, Sim, já para eu não me estar a perder. Diz-me. A saúde mental, doenças da saúde mental, depressão, ansiedade, ou até podemos ir para, sei lá, Alzheimer, essas coisas assim. Alzheimer consideras saúde mental? Talvez não. Acho que não. Acho que é fora do... O Alzheimer é mais neuro... É do cérebro. Tem a ver com o cérebro, sim. Pois, mas essa é a minha questão. Mas a Ou depressão seja, também, não é?
Pois é, essa é a minha questão. Não, mas o Alzheimer é a perda de neurónios e a não regeneração desses próprios neurónios, né? A depressão, por exemplo, é a não produção de uma certa... Hormono ou Acho que é um bocado diferente. ter com os níveis. Mas acaba por ser tudo ao nível do cérebro, né? Sim, podes considerar, sim. Podes considerar. Mas, Mas por acaso não sei, será que o Alzheimer é considerado uma doença do foro mental? diria que não. Ok. Será que a paralisia cerebral é da saúde mental? Não me parece. Sim, não parece ser. Mas pronto, a minha questão é, acho que seria algo do género doenças da saúde mental, como depressão, ou Uhum. será que nos surgem, tal como surge doenças do foro físico, ou que nós fazemos ações específicas, ou não as fazemos, que levam a esses sintomas e ultimamente à depressão? Achas que nos surge, Uhum. Vou ou perceber. que nós criamos? Olha, eu acho que uma das razões pela qual a tua percepção que hoje em dia as coisas estão piores é porque os termos depressão, ansiedade, etc. são usados muito livremente hoje. Esta é aquela parte perigosa Eu que não estavas a falar. Eu não acho isto nada polémico e tu conheces-me, eu sou a primeira pessoa a dizer que temos que cuidar muito da nossa saúde mental, mas eu acho que os termos são usados muito levemente. Muito depressa pessoas dizem que têm depressão e ansiedade quando nem sabem o que isso é. Eu acho que existe uma diferença entre sentir-te depressivo e teres depressão. Porque depressão é uma condição química. Ou seja, o teu cérebro não produz endorfina, penso eu. Ou seja, realmente existe um déficit na tua produção hormonal. É uma coisa que é testável, ou seja, é calculável. Ok. Enquanto uma pessoa passar por um período depressivo não é a mesma coisa. E as pessoas metem tudo no mesmo saco. E eu acho isso errado. Errado até para a própria pessoa, porque está-se a medicar, entre aspas, ou não, com medicamentos ineficazes. Certo? E por isso é que a tua percepção talvez esteja a indicar-te que agora está pior. Porque as pessoas atribuem esses temas de forma muito livre. Ok. Certo? Estou a perceber o que estás a dizer. Mas imagina uma pessoa que nasce com essa produção, tu disseste endorfina. Eu não tenho Eu acho que certeza. está relacionado com a serotonina. Pode ser também. Yeah. Pode ser várias até. Mas, Sim, várias em conjunto. pronto, Sim. eu não sou neurocientista. Mas ou seja, uma pessoa que nasce com essa produção dessas hormonas diferente do Uhum. normal e que por isso tenha menos produção, Uhum. vai estar inevitavelmente depressiva. Essa é a tese? Eu acho que tem predisposição A ter. Sim. Porque o Mas, ou nosso, seja- nosso cérebro é muito moldável, né? O próprio o QI. Ou seja, o QI é moldável. As pessoas nascem com um potencial de X, entre X e Y. As tuas ações durante a tua vida vão te fazer potencializar o máximo do teu QI ou não. Isso concordo totalmente. Funciona com o resto. Ou seja, trocando isto para o exemplo que estávamos a dar, é mesmo uma pessoa que nasce com uma capacidade de produção das hormonas abaixo da média e por isso estaria no nível Inferior. inferior e seria classificado como depressão, pode fazer coisas ao longo da sua vida, Que ajude. sim, que ajude. Agora a minha questão é, Mas cuidado, nós não podemos ser insensíveis aqui. Porque há realmente níveis em que por mais coisas que a pessoa faça, não atinge níveis saudáveis. E portanto esses realmente são os casos, eu ia dizer importantes, mas todos os casos são importantes. Mas esses são os casos clinicamente relevantes. sim, mas a questão que eu te faria é se é possível estar com esses números abaixo e não estares depressivo. Eu acho que não. Não sei. Eu acho que existe, e isso é calculável, existe uma barreira em que se não produzis aqueles hormónios de maneira suficiente e sustentável, podes fazer tudo o que tu quiseres. Acho que não vais conseguir, não é estar feliz, mas não vais conseguir estar saudável. Ok. Independentemente. E isso é os casos que são clinicamente relevantes, de facto. E eu não acho que isso se aplica a 90% das pessoas que dizem que têm depressão. 90% se calhar. Como é que tu diagnosticavas isso a uma pessoa? Eu acho que isso é calculável. Sim, mas ou seja, pelo que estás a dizer, a pessoa, se quer saber que tem depressão, não devia ir ao psicólogo, devia ir Não, eu acho que a pessoa que acha que tem depressão devia de ir a um psicólogo. para
E Era o tipo um psicólogo pré- faz o diagnóstico, sim. É tipo uma triagem. Uma triagem, exatamente, era essa a palavra. Sim, que eu queria dizer. os psicólogos fazem esse trabalho. Uhum. Eu tenho quase certeza que um bom psicólogo que tenha experiência na área ou anos de profissão consegue facilmente identificar se uma pessoa tem realmente um problema Traços, do foro né? psicológico ou tem só assuntos para resolver na sua vida. Sim, mas através de padrões e traços que aquela pessoa apresenta. Imagino né? que sim, E depois sim. tem que ser medido e depois aí Sim, porque através da psiquiatria, não é? uma coisa boa no cérebro é que a larga escala é previsível. Ou seja, então não é? Claro que é. Existem tendências. Aliás, a inteligência artificial está cá para nos provar isso. Mas pronto, a larga escala é previsível. E o estudo de uma pessoa com depressão encaixa-se em certos padrões. Certo. E é aí que Sim, se faz já percebi o que estavas a dizer. o diagnóstico. E viemos daqui porquê? Onde é que nós estávamos? Não sei onde é que estávamos, mas eu sei porque é que este tema é relevante para mim. Bota. Porque eu há bocado falei que o grande problema era as pessoas não saberem que precisam ou negligenciarem a parte da saúde mental e Uhum. olharem só para a saúde física, às vezes nem para isso. E acho que a maioria das pessoas que negligencia essa parte da sua vida são homens. Os homens, principalmente, por causa da maneira que a nossa sociedade está estruturada, por causa de muitos anos de masculinidade tóxica, por causa de receios, de tabus de masculinidade frágil ou de não vou saber dizer. Vulnerabilidade. Os homens são os principais afetados por isso. E é por isto que eu disse que temos de ter cuidado neste episódio. Eu não quero que me interpretem de maneira nenhuma a dizer que os homens são uns coitadinhos ou o que seja. Eu acho que eles são os principais culpados. Responsáveis. São os principais responsáveis. Mas eu acho que numa sociedade, pelo menos europeia, e eu sei que isto é verdade porque foi um estudo que saiu recentemente, na Europa o rácio de suicídios entre homens e mulheres é 80-20, 78. Ou seja, eu acho que existe um problema aqui. Eu acho que as pessoas ignoram este problema. Este rácio não pode ser normal, não é? Tens um rácio de suicídio que para mim é a maior fatalidade que existe, não é? Que é uma pessoa chegar a um ponto que termina com a própria vida. Felizmente não me é um assunto próximo, mas é um assunto que é muito importante para mim. E esse rácio ser 80-20, 80 para homens, 20 para mulheres, é indicativo, é sintoma de alguma doença. E é uma doença que a sociedade ignora. E os principais alvos dessa doença são os primeiros a ignorar. Eu só não sei, ou seja, não sei se o resultado demonstra que os homens têm mais propensão para ter a doença. Pode ser. É uma possibilidade. Não, mas pode ser por os homens estarem mais propensos à violência. E daí Sim. o ato final de matar. Mas não, ou seja, de certas pessoas e psicólogos que eu já ouvi falar, acho que até as mulheres podem ser mais receptíveis ao negative emotion. Sim. Mas quando estavas aí, quando agora que falaste, houve aí algumas questões que eu fiquei. Que é, primeiro tu disseste negligenciar. Quando tu dizes negligenciar, essa parte da saúde mental, o que é que querias dizer com isso? O que eu queria dizer era, existe muito aquela ideia que, ou existia, por causa de toda a toxicidade que existe à volta da sociedade masculina, que um homem tem que reprimir emoções, um homem dizer que não está bem é visto como fraco, um homem Visto por quem? pela sociedade. Uma coisa está a estourar, será que Está bem perto. E a sociedade somos nós. Nós, sim, acho que é visto pela maioria, ou era, não é? Mas deixa-me fazer-te uma pergunta, porque eu também acho que as coisas são assim, mas eu depois tento ver as minhas opiniões e depois tento ver na minha vida. Tu alguma vez sentiste, enquanto estavas a crescer, ou seja, tu alguma vez sentiste, se me dissesses a mim, que também sou homem, olha, não estou bem,
Quando digo a mim é o outro Uhum. par masculino. Que ias ser julgado por Sim. isso? Ok. Eu por acaso, eu na minha vida nunca senti isso. Ou seja, eu reconheço essa parte que tu estás a dizer, de nós tentarmos, que é uma coisa que está muito entranhada em nós, de nós tentarmos não demonstrar fraqueza e assim, Uhum. mas eu sempre senti, se eu chegasse ao ponto de demonstrar essa fraqueza, sempre senti abertura por parte de todas as pessoas que eu lidei para tentarem ajudar. Às vezes podiam não ter ferramentas nenhumas para, nessa tentativa de ajudar, Uhum. mas desde as coisas mais simples, de a chorar a ver um filme, sempre Uhum. tive abertura suficiente para fazer isso, como de realmente pedir ajuda. Ou seja, eu não sei, a pergunta mesmo que eu estou a fazer é: será que isso é só uma coisa da sociedade ou será que está alguma coisa intrínseca em nós que nos faz ser assim? Biologicamente, através de... Sim, eu acho que biologicamente os homens têm uma maior propensão a isso. E por isso é que eu acho estranho serem os primeiros a ignorar. Nós íamos ter essa capacidade introspectiva que tu tiveste agora de entender porque é que um homem se pode sentir assim. Porque é que um homem não se sente confortável em falar com o amigo e uma mulher sente-se 100% Mais. à vontade em falar Sim. com uma amiga. Eu acho que os principais culpados somos nós, seres Sim. humanos, a sociedade em si. E porquê é que achas que isso é assim? Eu acho que há vários fatores. Há sem dúvida uma questão biológica. Os homens não estão biologicamente programados para mostrar fraqueza. Seria uma desvantagem biológica, imagino. Portanto, isso está quase no nosso ADN. Mas de sobrevivência? Sim, uma questão de sobrevivência. Diria que sim. Ahm, existe toda a estrutura social, não é? Porque um homem é visto, ou sempre foi visto, como o pilar, erradamente, e A portanto... rock. Ou seja, o homem é o homem de uma família, ou seja, o pai de família, o que seja, sempre foi visto como uma figura em que todos podem contar com ele e ele não precisa de contar com ninguém. Uhum. Eu acho que isso é uma ideia errada, completamente errada. Isso faz com que pois os homens, eu acho que também têm uma propensão maior ao solitarismo, a ser solitários. Uhum. E isso também amplifica qualquer sentimento mais negativo, porque nós somos um ser social e quando falta essa socialização, introspeção demais também não faz bem. Ou seja, os fatores estão todos lá e nós ignoramos-los todos. Esse é o problema. Para os homens. Para os homens, sim. Para os homens, acho que a sociedade em geral. Porque, assim, eu volto a bater nesta tecla, tipo um rácio de 80-20, pá, não pode ser só um fenómeno estatístico. Sim, no caso do suicídio, não é? Mas eu, No caso do eu suicídio. não sei se, por exemplo, no aspecto em particular da depressão, se existem mais homens diagnosticados ou não. Isso também não Mulheres. sei. Isso eu diria que não, também não sei, mas diria que não. Mas até por falta de triagem. Pela falta de triagem, por todos os fatores que nós mencionámos aqui. Sim. Um homem ir a um psicólogo é visto de uma maneira... Pá, não quero usar esta palavra, mas Uma fraqueza. é mais mal visto do que uma mulher ir, entendes? Ou seja, Ok. muito mais facilmente uma mulher vai do que um homem. Ou muito mais facilmente uma mulher liga para a amiga: olha, aconteceu isto, do que um homem. E às vezes é Entendi. tudo o que uma pessoa precisa. Yeah. Uma pessoa não precisa de, às vezes, não precisa de medicamentos, não precisa de ir a psicólogos sequer, precisa de socializar. E homens têm mais dificuldade em fazer isso. Porque socializar, tens que mostrar vulnerabilidade. Tens que mostrar uma fraqueza que 90% do tempo tu não tens. Ok. E as mulheres fazem isso com uma facilidade maior. E eu admiro isso. Acho incrível. Mas por isso é que eu há bocado fiz a pergunta quando tu disseste negligenciar, porque agora, estamos aqui a falar da parte, a dar o salto para a questão da terapia. Sim. Ou seja, a questão que estava subentendida que eu te queria perguntar é se é possível trabalharmos essa saúde mental, não só através... Aliás, mas acho que isso foi o que fizemos logo ao início. Nós vamos estar sempre a trabalhar isso em todas as áreas da nossa vida. Claro que é possível, sim. Acho que é possível, sim. Yeah. Interesting. Mas, por exemplo, uma vez a pensar sobre isso, questionei-me se... sobre essa questão das mulheres falarem mais facilmente. Hoje em dia notarmos muito das mulheres falarem mais facilmente com amigas ou com o psicólogo, Com o neste que caso. seja, sim. E depois como estava a começar a pensar nas narrativas que eu tenho, como é que seria antigamente. Uhum. E aquela cena toda de haver donas de casa e assim, não achas que antigamente podia ser o contrário? As mulheres ficavam mais isoladas, até pelo ponto de vista de sociedade,
Por exemplo, a questão que eu queria chegar era da questão da obrigatoriedade da ida à tropa. Que criar. Não estou a dar a minha opinião, estou só a especular. Que poderia criar uma camaradagem entre homens que hoje em dia se perdeu um bocado. E eu vejo muito isso hoje em dia nas mulheres. A palavra que se usa hoje em dia é a sororidade. E isso entre homens perdeu-se um bocado. Pelo contrário, a gente está tipo. E se pudermos empurrar o gajo para baixo, ainda melhor. Porque vamos ganhar mais X ou mais. E se antigamente havia alguma coisa que se perdeu na masculinidade, que fosse útil, não estou a dizer que fosse bom, mas que fosse útil para tratar esta coisa em particular da depressão. Não, mas eu entendo, mas eu não acho que a camaradagem fosse propriamente útil na saúde mental. Porque eu acho que a camaradagem é muito os amigos que eu costumo chamar os amigos de copos. Eu acho que todos os homens têm amigos de copos e amigos. Há amigos e amigos. Pois. E acho que, pelo menos, corrijam-me se eu estiver errado, mas nas mulheres não há tanto essa distinção. Tipo, uma amiga é uma amiga, de facto. Quando é realmente amiga, é realmente amiga. Eu acho que existe. Eu acho que a amizade não tem sexo, ou seja, as mulheres também vão ter amigas que são mais amigas e que, ou seja, amigas que só vão falar de compras e se calhar há aquelas amigas que vão ligar e dizer, olha, preciso de ajuda. Sim, eu também acho que sim, mas muito mais facilmente a barreira de uma amiga das compras se transforma numa amiga de, olha, preciso de ajuda, do que num homem, de um amigo de copos. Pois, eu não sei, é isso que eu estava a dizer que não sei. Eu acho que quem não vai não volta. E eu acho que o que eu estava a tentar dizer era, se não tiveres a experiência de ir, não consegues testar. Ou seja, se a gente não tiver desde o início, por exemplo, uma atividade esportiva onde vai desenvolver essa, no fundo, essa oportunidade de fazer amigos, não é? Certo. E acho que tiveste uma palavra que é super interessante, que é ficar mais isolados. Por isso é que eu estava a tentar questionar se antigamente isso podia passar-se com as mulheres estarem mais isoladas, até do ponto de vista de sociedade. Não, tu és só dona de casa, não podes ter amigos, não podes ir à noite. Sim, eu acho que elas tinham amigas, não é mesmo? As outras donas de casa, o padre da igreja. Pois, mas imagina, havia certos eventos sociais que estavam privadas, não é? Se quisessem sair à noite ou se quisessem... Sim, acho que sim, mas lá está, eu considerei isso socializações mais superficiais, que também é importante e fazem falta, obviamente. Mas eu acho que essas socializações mais profundas, onde uma pessoa mostra vulnerabilidade, eu não via o meu avô a fazer isso com o amigo dele da tropa. Entendes? Mas será que não faziam? Eu duvido muito. Pois. Porque se ele não fazia com a mulher, não fazia com os filhos, não fazia... Porque é que eu disse esse exemplo em particular da tropa? Porque nunca fui à tropa, não sei. Mas, porque parece-me ser uma experiência de todas aquelas pessoas que vão, que os laços que criam com os outros elementos que estavam lá ao lado com eles, era uma coisa que nós, que estamos cá fora, não conseguimos perceber. Ou seja, se não é um exemplo claro onde esses laços podem ser criados, e se não houver isso, estou a dizer o exemplo da tropa, mas podia haver outros exemplos para criar isso, como por exemplo uma atividade esportiva. Sim. Que é mais provável a gente não se abrir. Sim, eu acho que quanto menos amigos tu tiveres, menos provável é teres amigos que te possas abrir, não é? Sim, mas isso é óbvio. Mas a questão é, mesmo na altura, há anos atrás, nas gerações passadas, por mais amigos que tu tivesses, eu acho que esse tabu era tão grande que as pessoas não saberiam na mesma. São os homens. E as mulheres, apesar de talvez de serem limitadas a certo ponto, ou serem-lhes impostos limites em termos sociais, eu acho que elas conseguiam na mesma ter essa confraternização, porque é muito mais natural para elas. Okay. Então vou fazer o exercício ao contrário, que é eu tentar ver na minha vida, como te disse, reconheço essa resistência, tipo nós tentarmos estar sempre em controle e está tudo bem, não reconhecermos às vezes que as coisas estão mal e que precisamos de falar, mas eu sempre tive alguma facilidade, seja com as companheiras que tive ou seja com os amigos que tive, em quando shit hits the fans, ou como é que se diz a expressão, quando coisas acontecem mesmo, tipo, conseguir desabafar. E estou a tentar fazer o exercício ao contrário. Porque é que eu sou assim? Porque eu à partida até poderia ser o gajo que não desabafava. Porque é que eu escolhi desabafar?
E eu não sei se já pensei demasiado sobre isso para estar aqui a falar em podcast, mas acho que naquilo que é a minha experiência tem tudo a ver como o gosto insaciável pela verdade. Ou seja, quando esses momentos aconteceram na minha vida, e não sei se tu nos teus ou numa situação hipotética a gente está a falar com homens, de outros homens, acontecia isso. Havia o momento que a gente tinha a oportunidade de se abrir e o Uhum. homem escolhia não Não se abrir, fazer. não fazer. Eu, nos casos que isso já aconteceu comigo, eu escolho abrir-me porque chega ali a um ponto que gosto tanto da verdade e de realmente expressar-me verdadeiramente com o outro, que eu prefiro pagar o preço de mostrar essa vulnerabilidade Uhum. do que não fazer pelos outros motivos, pelos medos, pelas inseguranças, pelo Sim, isso é ótimo. Eu não acho que infelizmente isso não é o seja uma padrão. coisa normal. Isso não é o padrão. É. Pois. Eu próprio, assim, houve muito trabalho desenvolvido ao longo dos anos, mas eu era uma dessas pessoas. Eu tinha muita dificuldade em abrir-me, tinha muita dificuldade em falar. Ainda hoje em dia sou muito seletivo com as pessoas que partilho assuntos mais privados, e eu sempre notei muito essa resistência. E não era uma resistência, pelo menos aparentemente, que era externamente imposta, era internamente imposta. Uhum. Eu impunha-me a mim mesmo essa dificuldade por vários medos, inseguranças, como tu falaste. E eu penso que essa é a doença. O rácio do suicídio é um sintoma, o rácio da população carcerária é um sintoma, o rácio de pessoas que chumbam no secundário e nas universidades é um sintoma. Ok. E a doença é essa. É que homens, infelizmente, mais que mulheres, impõem-se internamente barreiras por medo de represálias. E isso é um tabu que eu adorava mudar na nossa sociedade. É um assunto extremamente importante para mim. E eu adorava no futuro poder... Mas, desculpa. Eu adorava no futuro poder fazer algo mais ativamente para ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Já pensaste em estudar psicologia? Por acaso já. Mas porque o tabu é tão grande e as barreiras são tão grandes e tão altas que eu acho que há pessoas que querem ser ajudadas e não conseguem. Porque eu já tive momentos na minha vida que eu queria ajuda e eu não sabia pedir. Que eu queria falar e as palavras não saíam. Pois. E com pessoas muito próximas. E as palavras não saíam. E eu penso, a quantidade de pessoas que deve existir assim. E eu consegui mudar isso em mim, consegui trabalhar isso através de muita introspeção, e eu gostava realmente de ajudar pessoas assim, porque eu acho que há muita gente aí que quer ser ajudada e não sabe sequer como pedir. Uhum. Mas e essas barreiras que tu tinhas ou que sentiste e identificaste em ti, acho que eram provocadas por ti, pela maneira como tu interages com o ambiente e com a sociedade, ou voltando àquela parte mais biológica que já nasceu contigo? Eu acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que a parte biológica conta, sim. Mas, ou seja, é aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco. Tu, de facto, sentiste enquanto estavas a crescer, tipo, eu não posso demonstrar vulnerabilidade aqui, porque senão estou a raciocinar, mas às vezes pode ser, tipo, mais inconsciente disso. Era Tu sentiste isso? instintivo, sim. Tu sentiste isso em ti? Senti, mas de uma maneira mais instintiva, de sobrevivência. Pois pá, eu nunca senti isso Ou em seja, mim, acho eu. Não era algo que eu racionalizava, né? Aí, se eu dizer isto, a pessoa vai me achar fraca e não vou arranjar um parceiro e não vou procriar. Ou seja, não é esse o raciocínio. Tipo, É porque eu tudo tenho, instintivo, não é? sim, porque, por exemplo, eu tenho a experiência de, em certas situações, tipo, tu vais a um primeiro date ou assim, pá, já não vais começar a contar a história do teu cão que morreu com 2 anos, e isso pode ser visto como Não esconderes... O quê? Não convém. Pois, mas por outro lado eu se calhar sou mesmo maluco, agora que eu estou a pensar. Que tu contavas, não é? Yeah. No primeiro date. Eu no primeiro date Mas pensava logo. Mas lá está. Porquê que achas isso maluco? Não, estou a ser irónico, ou seja, estou a dizer se calhar, Yeah, pois a mas solução é isso. a sociedade acha isso maluco. Eu não acho. Eu não conseguiria fazê-lo, mas é admirável quem consiga. Sim, mas eu quando estou a dizer isso também, estou muito longe de ser perfeito, há muitas coisas que eu... Mas isso é ótimo. Se for assim, Também. realmente é ótimo. Eu acho isso ótimo. Mas eu tenho maneira de comprovar isso. Eu logo Chamei a sou- produtora. chamei a produção. Não, mas, ou seja, eu acho muito mais provável num primeiro date a mulher contar sobre o cão que morreu do que o homem. E porquê?
Mas porquê? E porquê? Eu sei porquê. Quer dizer, eu acho que sei porquê. E não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Ou seja, quer dizer, mas tu não podes mudar isso por completo. Não podes erradicar todos esses fatores. Pois pá, não sei, é isso aí que a gente... Então, Porque a solução que estás a propor é tornar-nos mais vulneráveis, não é? Estou a perceber bem? será que eu estou a propor alguma solução sequer? Pois. Pá, pelo menos eu posso dizer a minha experiência, como é que pelo menos tem corrido melhor ou pior para mim. A solução que eu estou a propor é as pessoas que já fizeram essa introspeção a ouvirem a dizer que pá, está tudo bem. Tipo, podes contar a história do cão que morreu que te deixa acordado à noite. Tipo, eu quero realmente saber quando eu conheço alguém, seja um amigo, seja uma questão mais romântica, eu quero realmente saber o que se passa com a pessoa. Uhum. Eu quero saber o que é que a deixa acordada à noite. Eu quero saber o que é que a faz adormecer. Yeah. E isso, as pessoas têm que ser vulneráveis para nós sabermos isso. Pronto, mas era isso que eu... Por isso é que tu disseste aí um ponto interessante, que é tu queres saber isso. Eu quero saber Mas nem isso. toda a gente quer saber isso, não é? Por isso é que eu estava a dizer aquilo de tornar-nos mais vulneráveis. Nem toda a gente quer saber isso de mim, é isso? Yeah. Certo? Ou seja, o que eu estou a tentar dizer é essa vulnerabilidade também deve ser vamos deixar de palavras bonitas. Pronto, basicamente o que eu quero dizer é tu deves escolher com quem queres partilhar essa vulnerabilidade, percebes? claro. Não deve ser uma coisa arbitrária de tipo, olha, vou-me abrir com o mundo e vou... Basicamente isto, as palavras que eu gostaria de usar era trata aos outros tipo, como se eles tivessem alguma coisa de valor dentro deles e acrescenta isso, sobretudo quando eles te veem também dessa forma. Uhum. Eu não sei se faria sentido eu mostrar estas minhas vulnerabilidades com uma pessoa que eu à partida sei que não vai querer saber. Não sei se isso não me ia deixar mais vulnerável. E se calhar daí essa resistência que a gente também tem, porque nós nunca sabemos bem se aquela pessoa te vai compreender. Claro, eu acho que sim, Percebes? mas a minha questão não é seres vulnerável a toda a hora. É seres vulnerável quando o queres ser. Sim, mas a minha questão depois volta para a questão anterior, é quando tu encontras essas pessoas que tu à partida achas, nunca sabes bem, Certo? mas confias e achas que possam compreender, Certo. porque é que se tem essa resistência, não é? Pois. Essa é Eu a com questão. essas pessoas, Essa é a questão. Não sei. mas também não sou perfeito, tem coisas que... Eu posso dizer, eu sofri, não. Eu experienciei essa resistência com os meus próprios pais. Foram pessoas que me acompanharam a minha vida inteira e acompanham ainda. Uhum. Que é uma coisa que para mim soa-me contra a natura, não é? Porque é que eu deveria ter essa resistência com os meus pais? São as pessoas que a priori me vão apoiar. Então aí a pergunta ao contrário. Imagina o teu pai ter essa... Ou os teus O- pais. Eu acho que o meu pai também. O meu pai é. Mas não há muito isso, tipo, Os os nossos pais para pais. os filhos têm que demonstrar que está tudo bem. Não Pois, sei o quê. exato. Mas será que isso é correto? Eu não acho o meu pai ou a minha mãe mais fracos ou mais fortes porque são vulneráveis comigo. Eu acho que isso é uma ideia errada, mas é uma ideia que está implementada na sociedade. Uhum. Eu acho que isso, no outro ponto de vista, aplica-se a tudo. Tu, se vais num date com uma miúda, tu não vais querer mostrar vulnerabilidade. E talvez não seja a melhor approach ao início, mas eu acho que vai chegar a um ponto em que tu tens que o ser. Yeah. E essa resistência não devia de existir e continua a existir de forma errada. E isso faz com que se propague uma doença silenciosa. Que, atenção, outro ponto que eu também achei fascinante. Abaixo dos 50 anos, eu acho que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre homens. Tipo, pá, Também já tinha visto que era, se não era a segunda, era até podia ser até a primeira. ou a até. primeira, pá, isto para mim soa-me todas as campainhas. Tipo, algo não está certo, Uhum. algo não está correto, algo não está bem. E algo tem que mudar urgentemente. Porque muita vida se perdeu por questões quase que triviais e que podiam ser resolvidas. Então, em vez de pensarmos o que é que podia mudar no mundo, o que é que tu podias mudar em ti ou o que é que tu já mudaste em ti? Eu mudei muita coisa em mim, mas lá está, tudo partiu de um trabalho muito introspectivo, de eu pensar, ok, porque aí sim racionalização, porque é que eu tenho esta resistência? É correto? Não é correto? Quando é que eu devo ou não ser vulnerável? Será que devo sequer ser vulnerável? Portanto, mas
a questão é que a maioria das pessoas, infelizmente, não perde tempo para pensar nisso porque tem outras coisas para fazer. Uhum. Tem contas para pagar, tem trabalhos para ir, tem filhos para criar. E as Yeah. pessoas, infelizmente, não têm tempo para pensar em si mesmas, que devia ser a prioridade, e as pessoas deixam para trás. Uhum. Ou seja, as pessoas começam a construir a casa do telhado. Ok, eu vou pagar as contas, vou trabalhar, vou-me levantar, vou pôr os filhos à escola e depois vou ver se eu estou bem ou não. Devia ser ao contrário. Devia. E infelizmente não é. E muito mais entre homens do que mulheres. Portanto, homens que estejam a ouvir, acordem para a puta da vida. É verdade. Opa, yeah. Pois, eu percebo o que estás a dizer. Em mim, aquilo que eu tenho experienciado mais é que, por acaso, está relacionado. Ou seja, não estou a dizer que deves construir a casa do telhado, como tu disseste bem. Eu digo sempre isto nas minhas aulas de grupo. Uma casa constrói-se a partir dos alicerces. Mas por acaso está relacionado, pá. E não sei se isto também é uma crença errada, mas quanto mais tempo eu utilizo, não vou dizer gasto, eu utilizo a pensar em mim e nessa minha maneira de resolver essa minha saúde mental, pior eu fico. Mas pode ser uma coisa pessoal. Pior tu ficas. Yeah. Ou seja, eu encontrei essa minha paz e essa minha perto da homeostase, claro que nunca vai ser uma homeostase, quando eu estou com os alicerces estáveis em mim, obviamente, não posso andar bêbado todos os dias, mas quando eu tenho essa minha preocupação nos outros. Essa tem sido a minha experiência até agora. Sim, eu acho que isso é a experiência da maioria das pessoas. Eu acho isso errado. Eu acho que isso vai-te. It's gonna bite you in the ass. Um dia, tipo. Why? Não, porque eu acho que reprimir emoções não é a solução. Não estou a dizer reprimir emoções. Se estás a ocupar por outras coisas, estás a reprimir. Ou então escolhes não sentir. E se for esse o caso, por favor, ensina-me. Que eu não consigo. Mas porquê é que tu... Ou seja, não disse ocupa-te com isto para não sentires aquilo. Então. Eu estou a dizer tu tens essas questões de certa forma trabalhadas em ti. Claro que podemos sempre trabalhar melhor. Não tens esses fantasmas da vulnerabilidade, essas coisas todas que nós estivemos a falar. Pelo menos aquela que é a minha experiência é quanto mais eu gasto à volta dos meus próprios problemas, ou seja, já os identifiquei, já os estou a trabalhar, e a minha experiência é quanto mais eu perco à volta, mais tempo eu perco à volta desses problemas, pior eu fico. Pode ser um sintoma a curto prazo e depois a longo prazo é isso que estás a dizer, ter aí a solução, mas essa não tem sido a minha experiência. A minha experiência tem sido realmente tenho que trabalhar e identificar essas coisas em mim e querer ajuda e querer melhorar, e essa ajuda pode vir de várias fontes, mas depois é tipo ajudar os outros e conviver com os outros e partilhar isso com os outros e receber de volta feedback, e é essas alturas da minha vida em que eu estou melhor, quando eu estou em sintonia comigo, mas também com os outros. Não viver sozinho nos meus próprios problemas. Sim, eu percebo, eu entendo, mas não é a minha experiência, né, de todo. Eu acho que sou uma pessoa muito mais saudável do que era há uns anos atrás, e houve 2 ou 3 coisinhas muito pequeninas que eu aprendi com muitos anos de introspeção. Queres partilhar? Que mudaram a minha vida de forma absurda. Sim, posso partilhar. Uma das coisas que me afligia muito quando eu era mais novo e que agora não me aflige nada, resume-se com 4 ou 5 palavras, que é eu já não tento controlar aquilo que eu não consigo controlar. Ou eu aceito aquilo que eu não consigo controlar. E eu de antes não aceitava aquilo que eu não conseguia controlar. Ou não percebia porque é que não conseguia controlar. Tinha o síndrome do super-homem. Queria controlar tudo e salvar o mundo e salvar-me a mim e salvar os outros. E eu aprendi que há coisas que não consegues controlar. Há coisas que nunca vais controlar. E isso deixa-te mais em paz? Deixa-me muito mais em paz. Minha vida é muito mais fácil desde que eu aprendi isso. E aprender, claro que a frase são 4 ou 5 palavras, a frase é muito simples, mas tu aplicares isso no teu dia-a-dia é muito, muito mais complicado. E foi a aplicação que levou os anos todos, não foi compreender as palavras, que eu felizmente sei falar português.
Mas quando tu realmente aplicas a questão no teu dia-a-dia, tu vais ver, pelo menos eu vi, que a minha vida mudou substancialmente. E eu sou uma pessoa, não diria mais feliz, mas sou uma pessoa muito mais saudável desde que eu realmente interiorizei isso. Vai haver coisas sempre na tua vida que tu não podes controlar. E vais ser muito mais saudável se aceitares as coisas que não consegues controlar. Bem, concordaria, sim. Acho que Mas lá está, isso foi depois de um trabalho introspectivo, não é? Houve muitas alturas na minha vida menos boas que o problema era exatamente isso. Eu queria controlar coisas que eu não podia. Assim eu nunca ia ser saudável, não é? Eu nunca ia, se eu não tivesse esse trabalho introspectivo, eu não chegasse à conclusão a que cheguei, eu ainda hoje estava no fundo do poço. Entende? Porque eu não ia ter percebido, tipo, não posso fazer enquanto eu não mudar o chip, mindset. não vou sair daqui. Porque realmente a solução que eu quero encontrar não existe. Simplesmente não existe. E a solução é mudar o paradigma. E foi isso que eu fiz e é isso que eu acho que as pessoas têm que fazer interiormente. Certo. Essa mudança de paradigma acho que é super importante. Mas pode haver pessoas que já tinham essa mudança de paradigma. Já sabiam a priori que não conseguem controlar tudo. Claro, acho que Ou seja, não sei. Ou seja, essas pessoas partiram um espaço à minha frente. é isso. E acho que isso é ótimo. E provavelmente vão estar a trabalhar noutras coisas, não é? Pois, espero que sim. Mas eu acho que a maioria das pessoas nem nisso trabalha. E eu acho que isto que eu acabei de dizer é das coisas mais básicas para a saúde mental. Para a saúde mental. Porque não posso dizer isto. Diz. Não posso. Mas é pessoal? Não queres Não, partilhar algo pessoal? não era pessoal, mas era muito polémico. E não era sustentado por dados, era muita especulação. Portanto, é melhor Ok. não. Mas sim. Acho que estamos. Tens alguma coisa Acho para que dizer? foi fixe. A gente a fazer o disclaimer para os gajos, se algum gajo estiver a ver isso, contacte alguma linha de apoio. Não, estou a brincar. Até a mim me Mas- podem contactar. Yeah. A sério, olha, se eu tivesse agora um desejo na minha vida era Uma causa, a tua causa. eu adorava realmente ter um impacto positivo nessa área. Eu queria deixar o mundo melhor do que eu encontrei nessa área em específico. Diz? Estou a gozar porque é um bocado o contrário disso. Em termos da intelectualidade. Mas Não, eu acho. queria não. ser uma figura para a masculinidade. Não quero ser uma figura, também não quero ser Jesus Cristo. Mas eu quero poder ajudar pessoas que querem ser ajudadas. Foi o que eu disse há bocado. E eu acho que há muita gente que quer ser ajudada. E, infelizmente não consegue sequer pedir. E é uma área que é importante para mim. E Pronto. disclaimer, outra vez, não estou a dizer que os homens são os coitadinhos, não estou a dizer que os homens são os principais culpados. Yeah. Sabes que às vezes caímos muito, só para terminar, caímos muito na cena de fazer essas comparações entre homens e mulheres e que os homens, hoje em dia está a haver uma onda um bocadinho até às custas do Andrew Tate e assim, que os homens são uns coitadinhos, tipo, Uhum. temos estes que cometem mais suicídios, chumbam mais na escola, aqueles exemplos que nós estávamos a falar, Uhum. e cria-se aqui um discurso quase de vitimização da Uhum. masculinidade. Não. No outro dia fui a um jogo de futebol, Não é nada disso. acompanhado. E essa crença desse discurso vitimista cai numa bancada de futebol. Faço o teste de estarem num jogo de futebol Uhum. e a ouvirem com atenção o comportamento e os comentários do público. E percebemos que não é uma questão de vitimização, é uma questão de responsabilidade. Ok. Ou seja, se existe essa... Queres ser mais específico? Posso ser. Se existe essa falta de saúde mental, que é Uhum. aquilo que nós estamos a falar, muito parte da responsabilidade dos próprios gajos. Ou seja, o que eu estou a dizer é... Falta na muita internet- inteligência emocional. na internet fala-se muito sobre essa vitimização dos homens e o que eu me deparo quando eu vou a uma bancada de futebol é, ao mínimo disparo, um gajo chama filho da puta Ora, ao outro e esta última vez que me aconteceu é o comportamento generalizado, e por isso é que eu tirei essa ilação, era o público estava todo assim, e o Uhum. público ali era 85% masculino, mas para além disso depois havia ainda alguns casos críticos onde tipo estava um gajo literalmente a
por exemplo, uma segurança que está ali ao pé do no estádio de futebol, tens as bancadas, tens os seguranças antes do relevado. Tipo, gajo a dizer, Os stewards, né? yeah, tipo, a gozar com a pessoa mesmo. E esse comportamento, ou seja, e essa visão vitimista dos homens, tipo, isto é uma coisa que nos acontece, não é, tipo, há uma responsabilidade. Da nossa parte. São os principais responsáveis. Não, pronto, isso eu também concordo totalmente. Dão tiros no próprio pé a toda a hora. Isso eu concordo totalmente. E depois surgem os Andrew Tates da vida. Yeah. Que são a voz daqueles que não têm voz. Mas, Tem aquele problema que não conseguem resolver. mas é uma solução fácil que ele apresenta, percebes? pois, é claro, É o que eu estou a dizer. apresentar problemas é muito fácil. Yeah. A questão é, essas pessoas que se revêem nessas figuras não entendem que muitas vezes são eles os próprios culpados de estarem assim. Yeah. O Peterson tem uma interessante sobre essa, que é, se achas que o problema está nas mulheres todas, provavelmente o problema está em ti, meu. De certeza Se achas que o absoluta. problema está nas pessoas todas, Tipo, provavelmente o se problema uma está mulher em ti. gosta de ti, se calhar o problema É és teu. tu, não é as Yeah. mulheres. Exatamente. E as pessoas não veem isso. Eu E concordo auto-isolam-se e depois é uma bola de neve incrível. Yeah. E só mesmo para acabar, que era aqui a conclusão deste raciocínio que eu estava agora a ter no fim. Aqui há uns tempos para cá, um dos meus debates e problemas era com as premissas do feminismo. Estás a ver? E preocupava muito esta resposta que as mulheres estavam a ter ao comportamento masculino, e vem da história, da sociedade, pronto. É como se fosse uma panela de pressão que explodiu. Estava aqui a ver alguns comportamentos que a mim me preocupavam, nomeadamente no feminismo. E há uns anos para cá, eu não estou a dizer que mudei a minha opinião sobre isso, mas começou-me a preocupar o outro lado do espectro, digamos assim. Que eu hoje em dia olho para, tipo, se eu fizer esta pergunta à malta da idade do meu irmão, que tem 15, 16 anos, uma pergunta tão simples como, isto calhar vai fazer para outro podcast, mas uma pergunta tão simples como, estamos numa casa, como estamos aqui, alguém tinha que ir ali abaixo porque estava a assaltar alguém. Um homem e uma mulher. E, tipo, para as novas gerações é igual. Estás a ver? Isso para mim é um bocado estranho. Não estou a dizer que é certo que é errado, mas que, é diferente, não é? ou seja, que está a haver uma resposta também, Eu também concordo e com que é potencializada por Andrew Tate e não sei o quê. Tipo, claro, a geração do meu irmão já não vai abrir a porta a uma rapariga. Já não vai lá abaixo, apesar de, logicamente, se calhar iam morrer os dois. Está a haver uma reação ao radicalismo do feminismo. Ou seja, não estou a dizer que se deve abrir a porta ou não se deve. Estou a dizer que está a haver uma As reação coisas estão a mudar. e que isso é uma preocupação para mim. Yeah. E eu acho que está relacionado com a saúde mental que nós estávamos aqui a falar hoje, porque os miúdos e os jovens, como um todo, homens e mulheres, mas neste caso estamos a falar mais de jovens, estão, digamos, desencorajados das coisas certas. Sim, as dinâmicas sociais são diferentes das nossas gerações. Yeah. E isso é estranho porque nós não somos muito mais velhos, tipo, nós não somos muito mais velhos que o teu irmão. Não. São 10 anos de diferença. E os saltos geracionais normalmente demoram mais tempo. E agora as coisas estão a acontecer muito mais rápido. Não sei se viste a série Adolescência. Não vi. Não. É boa? São 4 episódios, está na Netflix, é Ok. 4 ou 5 episódios, é rápido. O pessoal andou-se todo nas redes sociais a partilhar bem e passou-se com isso. Eu não vi nada. Pá, eu vejo bem séries, tipo, não é o meu tipo de série, percebo que tipo, é fixe, mas eu mencionei essa série, não é tanto por eu achar que essa série é boa ou má, mas é por estar um bocado relacionado com isso, que é um miúdo, está muito desencorajado na sua adolescência, daí o título da série, e acaba por cometer um erro que é matar uma miúda. Porra, um erro. Sim, porque essa é. Eu tenho ou que ver a seja, série, eu né? não estou a dar spoiler, porque eles logo desde o início mostram que o miúdo é que matou a série. Ou seja, a série vai muito mais na cena do porquê é que acontece. Certo. Percebes? E eu diria um erro, né? Claro que ele depois vai ser responsabilizado por isso e é na série. Mas diria um erro porque se a gente tiver a fazer pôr-se um exercício empático, tanto com os pais, a série demonstra muito os pais, que é que podíamos ter feito diferente e não, e tem uma irmã que foram criados exatamente da mesma maneira, qual é que é a explicação, não é? Certo. E isso liga-se com aquilo que eu estava a dizer, porque há ali certas crenças que ele começou a acreditar o miúdo através das redes sociais. Os pais perguntam-se, mas o que é que nós podíamos fazer? Ele estava ali no quarto, estás a ver? Yeah. Nas redes sociais. Certas crenças que os miúdos podem hoje em dia estar a começar a acreditar nesse círculo da vitimização e criam um ódio pela outra parte, Yeah. neste caso as mulheres. Era esse o ponto que eu queria chegar. E isso hoje em dia acho que me preocupa mais do que o feminismo até. Yeah. Sim, sim. Estás a ver? Isso é sem dúvida um problema.
E acho que está muito relacionado com a saúde mental, nomeadamente mais dos mais jovens, mas Sim, é principal. Um homem com uma saúde mental em xeque é perigoso. não é perigoso. Não é perigoso? Em xeque, ou seja, em xeque, tipo, bem. Em xeque bem, sim. Um homem ok. saudável É muito menos perigoso. é muito menos perigoso. Sim. Normalmente os mass shootings nunca é tipo de um gajo... Acho que nunca é de um gajo saudável. Né? Sim, mas ou seja, normalmente é de um gajo que tem esses traços, nós estamos a falar, tipo, Existe um padrão, inseguranças não é? Existe um padrão. Yeah. Ou seja, não socializa bem, não, Teve muitas poucas relações amorosas. não namora, Yeah. tem um ódio a mulheres. E isso tudo é um problema. E tem tudo a ver com aquilo que nós dissemos. E a própria estrutura da masculinidade influencia isso. Uhum. Que é um problema gravíssimo. Ou seja, os homens dão um tiro no próprio pé e nem se apercebem. Yeah. Já que estamos a falar de séries, e agora mesmo para terminar, This Is Us, uma série que está na Disney, recomendo o pessoal a ver. E porquê é que eu disse isso? Porque aquilo é uma família e o exemplo masculino daquela família, para mim, é o exemplo de uma masculinidade saudável. Ok. E se as pessoas estiverem curiosas, podem ir ver a série. Jack Pearson. Se eu me lembrava isto também. Yeah. This Is Us. Então tá. Pronto, para mim está. Boa. Está feito. Tchau, malta. Tchau, malta. Na 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 na.